A paz do Senhor para todos, meus amados. Cristo é a luz da nossa reconciliação. Sobre ele está a vereda da verdade. Entre trilhas e marcos, nós andamos sobre a verdade, porque a sua luz é o berço desta humanidade. Jesus, aquele que trouxe a verdade, outrora via a lei de Moisés, incapacitada de nos salvar. Durante séculos, os homens escravos de homens e servos de homens, até que Jesus veio para resgatar aquele que fora tão rejeitado. Se fazendo de cordeiro, colocado na cruz, humilde o foi e nos trouxe a salvação. E essa é a luz que conduz. Meus amigos, eu oro por todos do Brasil, oro por todos os acontecimentos, porque os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis e trabalhosos. E vocês que me acompanham no canal sabem muito bem que eu já venho falando há tempos o que vai acontecer no governo do Jair Bolsonaro. E eu venho falando para vocês que quando lá em 2018, antes dele se eleger, eu tive uma visão, pela misericórdia de Deus, não porque eu sou privilegiado e nem quero esse título de profeta, porque profeta ficou no passado. Eu tive a revelação, pela misericórdia de Deus, que o Jair Bolsonaro, ele iria ser presidente, ia ser eleito. E que, quando ele assumia, eu via ele com uma parte de um terno que via menos do umbigo, aparecia seu umbigo, estava com uma bermuda e aparecia tuas pernas, ele estava nu diante da nação, nu diante de Deus. Como muitos cristãos levados por Malafaia, levados para as ruas, como o Bicho Macedo, assim como o Valdomiro, que são agora nos bastidores do partido do Jair Bolsonaro, são os assessores. Nós vemos que esses homens investiram milhões, assim como investiram também na campanha do Lula, da Dilma e até do Fernando Henrique. A coisa mais magnífica e surpreendente é que a aliança do Valdomiro, inesperada, juntamente com todos esses três homens que são rivais, se juntam para a época de campanha com interesses muito obscuros. E são esses interesses que fazem as divisões entre tantas das pessoas. Este vídeo de hoje é para... Seja bem-vindo, meu amigo. Esse vídeo de hoje é para que eu possa sacramentar tudo aquilo que eu falei nos meus textos e nas minhas revelações. Nos meus textos eu sempre falei, sobre a velha república, sobre Venceslau Braz, Prudente de Moraes, falei sobre a transição de Getúlio Vargas, falei sobre o governo de Dutra, falei sobre um pouco da ditadura, a Engesa, o conflito da Engesa, o que aconteceu com o Brasil na Engesa, o porquê o Brasil entrou no colapso econômico da hiperinflação, o que foi absorvido, o que os Estados Unidos, seus aliados, fazendo a covardia contra o Brasil na venda dos seus produtos para os países da Arábia Saudita. Assim também aconteceu no Iraque, quando o Brasil parou de receber as causas para nossas indústrias. Expliquei a transição da democracia, a entrada, quando João Batista de Oliveira Figueiredo, que foi a transição entre a democracia. E vemos aí em 1989 a abertura democrática, a entrada de partidos, as promessas de Ulisses Guimarães maravilhosas, promessas que na verdade não eram nada de concretas, quando ele disse que você brasileiro pode ir onde quer, viva a democracia! Aí todo mundo naquela vibração, a geração Coca-Cola, viva a democracia!
povo brasileiro. Na democracia vocês vão pensar o que quer. Viva a democracia! E o povo naquela empolgação, sabe aquela empolgação? A geração Coca-Cola? Não, viva! Viva a democracia! Povo brasileiro! Na democracia vocês vão dizer o que quer. Viva a democracia! E todo mundo, né, Galba? Viva a democracia! Mas na grande verdade, pensar o que quer, eu posso estar pensando, né? Que aquele cara lá do outro lado é um tremendo idiota, um trouxa. E isso não vai mudar em nada de concreto. Porque o raciocínio lógico é que o trouxa vai continuar sendo trouxa porque ele ou gosta de ser trouxa ou é porque ele tem preguiça de pensar. O outro fato que o Ulisses Guimarães falou foi que ir aonde quer. É muito normal nós já imaginarmos que aquela vibração que existia naquele meio, daquela multidão da geração Coca-Cola, vibrando com as palavras do Ulisses Guimarães, na tribuna junto com o Tancredo Neves, e ali ele dizia, vamos aonde quer, viva a democracia, e todo mundo viva, mas viva o quê, meu amigo? Porque ir aonde quer, eu posso ir no banheiro, dar uma barrigada, ou eu posso ir no poste, dar uma urinada se tiver ninguém na rua, porque eu tenho vergonha. Mas se tiver muito apertado, meu amigo, vai ficar difícil de você segurar se você não vigiar. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer? Pensar o que quer. Meu Deus do céu! E todo mundo gritava, vibrando, viva a democracia. Mas pensar... Eu posso pensar. Isso não vai fazer a maior diferença. E por que o povo se encanta com palavras radiadas? Porque a esperança é o fato incumbido daquilo que nós, que nunca vimos, Leonardo da Vinci, acreditar que a foto de Jesus Cristo é aquela de olhos azuis e cabelos longos. Um retrato do Deus grego, né? Pintado num quadro de Leonardo da Vinci. E além de que, se você raciocinar, né, o culto ao domingo nada mais seria do que culto à Mitra, ao Deus Sol, revenerado pelos egípcios. A coisa mais engraçada é que o nosso povo brasileiro, um povo místico de muitas culturas, como a Quimbanda, a Equibanda, como a Umbanda aqui no Brasil, o Candomblé, o Afoxé, né? E várias outras religiões protestantes, assim como a Assembleia de Deus, fundada em 1911, a qual estabelecia um contato entre a libertação do homem, a cruz e o Calvário. Mas, na verdade, nada mais passou do que uma organização que hoje se tornou fraudulenta nas mãos de certos homens, que, como Eduardo Cunha, pastor-geral das Assembleias, né, juntamente com o governo Lula e assim outros governos que se antecederam. O pior que nesses bastidores, nós vimos que Lula, né, era sempre defendido de ex-idente pelo Jair Bolsonaro, amigos e fiéis de coração, defendendo o orgulho que o único homem que poderia tirar o país desta lama e que poderia defender o país, né, numa nova erudita sociedade liberta, seria Luiz Inácio Lula. Mas o tempo passou, e o sol raiou, e a chuva tornou voltar, e logo depois o tempo nublou novamente. E nós vemos que tudo não passou do que uma sombra de repente, porque não nada melhor do que um dia atrás do outro. E aí passou-se e veio a Dilma, com a luz do sol, uma mulher defendendo as classes das mulheres, porque a mulher é menos perceptível ao roubo, como mulher não pensasse nem desejasse e seu coração fosse puro. Para que ter cadeia, então, já que as mulheres é menos perceptíveis ao roubo? Mas o político, articulador e mentiroso sempre dizia, veja a quantidade de acidentes que tem nas estradas e rodovias.
A maioria são homens. É obviamente que em 1990 até o ano 2000, o número de potenciais de mulheres era mínimo. Eram muito, enquanto dos homens chegava a 90%, a das mulheres não chegava nem a 6%. Mas conforme esse número foi crescendo, os números de acidentes com mulheres foi também aumentando. Então, como eu posso relacionar números sem estudá-los? Esse é o grande problema do povo brasileiro. Vocês que me acompanham nas redes sociais têm visto que eu sempre tenho falado que a Europa Ocidental, o que ela arrecada em 2 anos, o Brasil em meio ano arrecada. E como pode o nosso país continuar sendo pobre, quando as promessas de Collor seriam combater os grandes marajás? E os marajás seriam o quê? Nada do que aqueles que articulam na política e aqueles que estão ali no Senado, e também parte daqueles como as grandes montadoras, carros chamados de carroças, puxado por cavalos mancos ou cavalos aleijados. Já imaginou você comprar um carro com um cavalo aleijado sem pata? É isso que ele queria dizer, que era uma tremenda porcaria. Mas logo depois que ele assumiu, ele tentou bater de frente com as principais montadoras. E é impossível governar através do ferro e a boca, porque a boca é fácil de falar, mas cumprir o que é de campanha, isso que é complicado, meu amigo. Mas veio logo depois o intelectual Fernando Henrique, o homem defensor da cultura humana, raciocínio grego, da teologia de Teófilos, Aristóteles, né? Galileu, Zeus, Botileu, seja qual for a ideologia, com grandes palavras ele culpava as estatais do grande problema caótico dos governos que se passavam, porque o problema está nos cabines de emprego. E articulando na política, a jogadinha era mais... Ela tinha uma ferramenta aí por trás, havia coisinhas que para poder passar no Senado e no Congresso ser aprovado, jogos de interesses pessoais. E nelas, muitas firmas foram privatizadas abaixo de mercado, criando-se assim a possibilidade de entrar em firmas terceirizadas, trabalhando para firmas privadas, superfaturados. E o Brasil se tornou o país dos superfaturados. Construções milaborantes que não duram nem 3 anos e daqui a pouco está virando areia. Assim como foi o prédio Sérgio Maia, temos exemplos de pontes que caíram, temos exemplos de hospitais que ruíram, temos exemplos de seringas que custam R$50, temos exemplo de raio-x que custa 13 mil, passa a ser 26 a 28 mil reais, dependendo do estado, e a boquinha do estado envolvendo vários políticos correndo as suas ações e botando o dinheiro no bolso. E é vital que com isso surgiu um país politicamente correto ou incorreto. Enfim, logo depois dessas demandas, surgiu mais um salvador, e nada melhor do que os salvadores, porque eles estão sempre prontos a nos salvar, correto? E veio Lula prometendo que o pobre e a miséria, e combater a miséria. E quantos do norte deixaram suas casas para ir para Brasília apertar a mão daquele que poderia colocá-lo nos braços de Deus e dizer: eu cuido dos mais frágeis. Que palavras maravilhosas, apoiada também por Bolsonaro e como um único líder. Mas logo tudo isso se tornou uma grande ilusão. Minha casa, minha vida virou um pesadelo completo quando eu vi as janelas ruírem e vi o teto caindo e as casas mal feitas em lugares aonde, quando tinha enchente, você, em vez de estar dentro de casa, estava no telhado. Isso quando o telhado não caía. Fora as pessoas que iriam receber o auxílio aluguel social e nunca viram isso na sua vida. E esse esclarecimento surgiu, a pena daquele que surgiu através da corrupção ativa, que não vinha de Lula, mas já se arrastava desde o governo Fernando Henrique, do Collor e de outros governos, assim também como na ditadura.
E o país, então, foi aumentando os privilégios, os auxílios dos políticos, cada vez mais convidativos, enquanto um deputado todos os anos tem o seu salário reajustado, os seus auxílios, auxílio pipoca, auxílio cão, auxílio dente, e todos os auxílios sendo colocados, auxílio chupeta, auxílio gravata, auxílio meia, auxílio sunga, e na soma dos auxílios, imagine quanto de auxílio que vem, você nem queira imaginar. E também nos gabinetes do governo, 30 milhões de gabinetes para sustentar assessores que foram fiéis cabos eleitorais, de 600 a 26 mil reais. Homens muito bem pagos, representantes de igrejas que se dizem homens de Deus, que nos templos extorquindo o povo com o dízimo, fazendo sacrificar, levantando o holocausto que socialmente seria dado para os anjos, e ofertando e lançando os seus pães no meio dessa coja de água suja e podre. E é o que vemos hoje em dia, é que Valdomiro, vendedor de sunga ungida, também vendia papel higiênico da cura gay. E agora, vendo que uma margem pode ali sabotar, agora como um grande assessor de Bolsonaro, nada a replicar. E nessa gaveta de entendimentos, nós vemos essa inclusão fordigada de fadiga dessa ilusão desse país, aonde cada dia que se passa, mais cabos eleitorais vão se enchendo, suas cadeiras chegam a ser valorizadas, porque deles já somam 40 mil, juntando os 64 mil, 104 mil mamando na teta do Estado, do povo que trabalha e se sacrifica. E esse sacrifício todo se dá à redenção daquele que não quer acreditar. Aí o que acontece? Nesse estado humilde se fez inocentes, que acreditam em homens salvadores. E assim se fez um novo estado de pessoas que pregam um evangelho distorcido, dizendo que o mesmo tratamento que Estados Unidos dará a Israel, dará ao Brasil. Que beleza! Porque o Brasil acabou de comprar um tanque de 1950, que entrou em atividade em 1954, na Guerra da Coreia, que possivelmente foi comprado repasse de tecnologia. E alguns vídeos de homens que se dizem entendidos, dizendo, que tanque de artilharia, esse tanque é muito bom. Mas nem Israel comprou esse tanque. Ele recebeu dos Estados Unidos um tanque de 2014, como o F-22 e F-35, mas foi oferecido ao Brasil o F-14 Tomcat americano, avião já bem ultrapassado e tudo para o engano. Brasil comprador de lixo, aquele mesmo que comprou o porta-aviões São Paulo da França, porta-aviões que o custo para manutenção e conserto custou milhões e não se resolveu, e foi encostado para ficar sucateado, ou se vende para uma nação por uma pechincha, ou vai para o Museu do Esquecimento. Mais um dinheiro mal gasto. E bem que agora, no governo atual Bolsonaro, nós vemos, Sérgio Moro, um homem que, como juiz, aceitou esperando estar corretamente, na esperança de mudar o país. E tudo que ele tentou fazer para acabar com a lavagem de dinheiro, e todas as suas e todos os seus projetos foram maioria negados pelo governo. Esse mesmo que se diz salvador da pátria, salvador do direito, o homem que se apresentou como honesto, desonesto se fez, porque cada dia que se fala em mais um salvador, outro surge outra vez. E até quando seremos patos sentados sobre águas, olhando o cara dizer blá, 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 e nada muda, cada dia que passa mais uma bermuda e uma calça riada. E aí nós vemos que, na realidade, esses que já articulam na política
todos eles têm um vínculo um com o outro. A minoria que não está envolvido, pouco pode fazer, mas Sérgio Moro hoje me surpreendeu. Mostrou ser um homem de verdade, capaz de querer mudar as coisas. Isso é bem visto pelos olhos de todos nós. E não devemos negar que o que aconteceu hoje no Brasil, eu já vinha anos atrás avisando a vocês. Quando alguns questionaram, quando eu disse que o Bolsonaro faria acordo com a China, muitos me chamaram de comunista. E logo depois ele fez o acordo com a China. E depois eu disse que os Estados Unidos fariam um acordo com a China, tirando as reservas do Brasil, perdendo a sua fita. E não é que aconteceu? E o que mais você espera disso, meu amigo? Então que venhamos a ser práticos e justos, porque Jesus Cristo não veio para resgatar a terra. Jesus, o grande Cordeiro, ele não veio para resgatar Israel das mãos dos imperadores romanos, saqueadores. Não, ele veio dizer, ame os seus inimigos. E a motivação é que nós não devemos odiar nem Bolsonaro, nem Lula, nenhum deles. Nós só devemos ser mais espertos e entendermos que é no nosso voto esclarecido ou é no nosso pensamento unido? O que traz a direita e a esquerda? As reservas que uma vez, em 1789, levou Luís VI a convencer que o povo, que tudo estava numa bandeja. Você de direita, fique aqui, receba essa muleta. Você de esquerda, receba aqui essa cordinha. E todo mundo ficou satisfeito. Mas um povo, quando tem informação, um povo, quando tem mais acesso à cultura, começou a ver que tudo aquilo era esmola. E até quando o nosso povo vai querer esmola? O povo recebe uma esmola de R$600 em pleno coronavírus, enquanto um governo dá 10 bilhões para empresas e bancos. Oh, que maravilha! E que Deus possa abençoar a vida de cada um. Meu amigo, ajude o seu próximo, ore, mas vigie. Prestem bem atenção, porque o que está acontecendo está na nossa mão. Não é a geração Coca-Cola, não é a próxima geração, é você, o próximo cidadão. Fica na paz.